Eu sou o Luciano Sena, do blog MCA Apologético, esse é o canal do blog, e eu quero trazer aqui um breve vídeo mesmo, demonstrando como a erudição adventista é dissimulada ou é mentirosa. Isso fica ao seu critério. Você provavelmente já viu o Leandro Quadros ou outro apresentador da TV Novo Tempo, ou até mesmo adventistas pedantes que gostam de dizer que conhecem do adventismo e os seus críticos não conhecem, sabe? Esse discurso que a gente está acostumado de ouvir dos adventistas, né? Aquilo que eu já publiquei e já falei mesmo, que eles seguem muito, né, a tacada aí de Leandro Quadros, em que ele sempre procura desqualificar os críticos adventistas, ou chamando-os de desonestos, ou de desinformados, né? Então, geralmente, eles indicam esse livro, Questões sobre Doutrinas, onde publicou-se o resultado de entrevistas de evangélicos apologistas com representantes adventistas. Pois bem, as notas deste livro aqui mostram que os representantes adventistas, eles manipularam informações sim. Então, a nota confirma que esses eruditos adventistas esconderam informações de forma proposital. Então, isso que os críticos é que deturpam, isso aí nasce neles mesmos, deles falando deles mesmos. Porém, o que eu quero chamar a atenção aqui é algo bem interessante. Até um amigo meu apontou isso e eu quero aqui mostrar para vocês. Nesse livro, na página 50, tem um capítulo que diz assim, doutrinas que temos em comum com outros cristãos. Ok. E aí eles citam algumas. Entre elas, aqui eles têm a primeira que diz o seguinte, em harmonia com os cristãos conservadores e os credos protestantes históricos, cremos. O que eles creem? Aí eles falam no ponto 2, que a divindade, a Trindade, compreende Deus, o Pai, Cristo, o Filho e o Espírito Santo. Com isso, você vai chegar à conclusão ou acreditar que eles creem na Trindade. Afinal de contas, eles acabaram de falar aqui que, em harmonia com os cristãos conservadores e os credos protestantes históricos, eles creem nessa doutrina, que é a doutrina da Trindade. Muito bem, isso foi na década de 50. Passado alguns anos, agora temos esse livro aqui, que é um livro adventista que tenta explicar a doutrina da Trindade, que eles têm um grande problema histórico com essa doutrina. Aqui na página 228, olha só o que diz. Um desdobramento importante desde 1970 tem sido a tentativa de articular as pressuposições bíblicas que dão base a uma doutrina bíblica da Trindade, claramente diferenciadas das pressuposições dualísticas subjacentes às declarações dos credos tradicionais. Então preste atenção aqui, vamos lá. Aqui está dizendo que o desenvolvimento da doutrina trinitariana adventista foi, e isso eu só estou lendo uma parte, tem outras aqui, foi se afastar das crenças tradicionais ortodoxas, clássicas, históricas sobre a Trindade. Eles dizem isso. Porém, como eu li, nesse livro, eles disseram para os representantes evangélicos que criam na Trindade em concordância com os credos protestantes históricos. Aí nós vamos perguntar aqui, quem é que está mentindo? Quem é que mentiu? Quem é que dissimulou? Ou quem é o desinformado? Esses representantes adventistas? Ou eles realmente estavam certos nessa época? Porque se nessa época, na década de 50, eles realmente criam na doutrina da Trindade conforme os credos, então nós, a partir da década de 70, temos um afastamento recente dessa doutrina trinitariana. Ou eles poderiam também estar dissimulando, falsificando a informação para os representantes evangélicos, ou os apologistas que estavam lá questionando. Eu dei aqui um exemplo, e tenho certeza que posso apresentar muito mais.
A apologética adventista é uma apologética assim, dissimulada, falsificadora e geralmente tenta apresentar um ar de que são cristãos protestantes, tanto quanto os outros, mas nas suas entranhas, no seu trabalho erudito, eles realmente rejeitam a ortodoxia cristã. Então fica aqui o meu convite. Eu convido a todos que acessem no meu blog um artigo intitulado Avaliação do Neotrinitarianismo Adventista. Lá contém essas informações e outras. E eu gostaria que mais irmãos observassem e também procurassem na internet. Já tem vídeos de adventistas, pastores, admitindo mais abertamente que a doutrina da Trindade não é adventista, não é a mesma da doutrina da Trindade dos credos cristãos. Eu quero que mais irmãos e aqueles que formam opinião teológica nesse país examinem mais esse assunto para que possamos dar a ele a publicidade necessária. E assim ficar claro para todo mundo, o adventismo não só por causa disso, mas em especial, na minha opinião, por causa disso, um movimento herético. É uma seita, não pode entrar em nossas igrejas como irmãos. O meio da entrada do adventismo em nossas igrejas é o meio do discipulado, da evangelização, ou mesmo da exposição apologética, tá bom? Deus abençoe e um abraço a todos vocês.